No sería extraño que en Marte haya habido civilización. Pero a lo mejor llegó allá el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta. Ojo, cuidado. Bom, é para se saudar aqui, né? Acho que não sei até que ponto teve uma repercussão maior, né? Fora de nicho, que o habitual seria uma repercussão no nicho, mas é de salvar, assim, é um acontecimento, né? Editorial, né? No meu modo de ver. Pegar aqui todos os artigos do professor Manuel Salgado e terem colocado num livro. Quer dizer, eu identifiquei um artigo que não está nesse livro, um artigo já bem tardio, que ele fala sobre uma visita dele a Berlim, né, os museus e tal, uma coisa assim. Esse eu não identifiquei, mas também não conheço, pode ter alguma coisa também que eu não tenha visto. Também não sei porque eles não colocaram esse artigo nesse livro, mas está tudo aqui. Era muito difícil de achar, né, consegui reunir todos, eu consegui depois de um bom tempo, assim, mas foi uma batalha, né, porque eu ficava perdido em revistas e tal, tem que ter a ajuda dos outros para poder conseguir, não era fácil. Então eu pensava, por que isso não está em livro, né, isso era muito complicado. Então o Temístocles César, o organizador desse livro, ele pegou e editou, ainda bem, legal. E essa coisa do Manuel também, tem escrito aquela tese de doutorado que traduziram depois já que ele tinha falecido e publicaram, né, sobre o Vanhagem, o HGB e o Vanhagem. E agora esse aqui. Então são poucos escritos, né, não é muita coisa que ele escreveu, mas não deixa de compor, assim, essa coisa interessante, né? essa visão sobre a história, que eu acredito ser muito interessante. Eu até, um pouco antes desse livro sair, eu consegui um artigo do Piero, acho que o nome dele é Piero Detone, né? Sobre o Manuel, como é que é o nome do artigo? Manuel Luiz Salgado Guimarães e a historiografia como aventura do pensamento. Esse é o artigo aqui do dossiê, né? E aí ele coloca, né, pensar a historiografia a partir do conceito de cultura histórica, né? Então a formação de uma cultura histórica, e passa pela reflexão sobre, né, uma memória disciplinar, né? A memória da disciplina. Não é só questão de história e memória, né, de um modo geral, mas essa disciplina que produz história, mas enquanto produz história hoje, né, já nesse estado também mais avançado, produz uma memória, né, memória de si próprio. E o Manuel, só um parêntese, ele foi meu professor, né? E aí, enfim, era um professor inteligente, um cara, né, muito gente boa e tal. E outras pessoas também muito inteligentes, muito gente boas que tinham na UERJ, no caso, né? O próprio Carlos Maia, que também fazia parte da teoria, que era um cara muito bacana, né? A lenda, né? A lenda, que era o Edmundo Tavares. Também tem muita pouca coisa. Ele publicou um livrinho. Depois eu tenho que falar sobre esse livrinho do Edmundo, que o Edmundo é também outra figura, assim, singular, né? Muito complicado fazer cultura, né? Falando de cultura histórica, qualquer tipo de cultura no Brasil. Você vê como fica circulando em nichos muito apertados, muito pequenos. Então, ele publicou muito pouco, né? Tem poucas coisas escritas. E no texto que acompanha, né, dos apresentadores, o texto da outra publicação da tese do Manuel, eu acho que é o próprio Temístocles César, tem um professor também da Federal do Rio Grande do Sul, que escreveu também, é um mestre do rigor e tal, acho que é esse o nome do texto. E eles falam que o Manuel vivia viajando, né? Era um historiador viajante. E era complicado para quem estava sempre viajando. E para quem gostava tanto de ler, né? Dessa aventura, né? Do pensamento também, uma espécie de viagem, que é a leitura. Parar, né? Para poder escrever. Aí você tem que dar aula, viaja, tem que ler. Então parar para poder escrever muito. Nem sempre é uma tarefa fácil. Então tem uma coisa assim desse modo, né, dessa cultura, dessa formação histórica, essa formação historiadora, longe no gabinete, né, longe mesmo dos arquivos. A própria noção dele né, dessa formação, dessa reflexão que ele propõe é uma coisa um pouco longe de arquivo. É um cara que está mais dentro dos livros e tal, de uma cultura geral mais ampla do que dentro de arquivo.
E é por aí, né? Eu também publiquei um artigo sobre o Manuel, saiu, se eu não me engano, na revista Expedições. Tem que ver, não sei se eu vou botar um link aí, né, sobre exatamente essa forma de um historiador, né, fora desse contexto, né, do homem de arquivo, do sabedor de tudo e tal, mas um cara que gosta de viajar, gosta de ter uma cultura geral, uma cultura boa, né, sabe falar, sabe desenvolver os assuntos e problematizar o meio onde vive, né, a questão toda da historiografia, da história da historiografia, essa coisa de problematizar esse contexto onde a gente está vivendo. Eu vou ver como é que eu vou fazer essa resenha, porque, enfim, é uma resenha mesmo, né? Eu falo que aqui é uma brincadeira, né? Não é uma live, mas é quase isso, né? Que eu faço sem corte. E vou fazendo, não tem tanto uma preparação prévia, né? Um arranjo. Eu vou falando como se tivesse alguém perto, né? E aí é o seguinte, no primeiro, né? No primeiro capítulo, no primeiro artigo dele, que é Repensando os Domínios de Clio, ou seja, repensando essa questão toda da historiografia, que essa voga de pensar a historiografia é algo da década de 70, né, década de 80, a virada linguística, né, linguistic turn, né, mais conhecido pelo nome em inglês, Hayden White, o Paul Ricoeur, a Paul Venn, de certa maneira, né, também está dentro disso, o Michel de Certeau, que, né, que é o nome central nisso, já, ou seja, a chamada terceira geração da escola dos análises, né? E aí são dois diagnósticos, né? Um diagnóstico é o diagnóstico que a história não é mais mestra, né? Isso diz aqui literalmente, textualmente, o Manuel, apoiado no Koselleck, né? Não existe mais a história mestra da vida. E a partir do momento que ela não é mais a mestra, então ela pode ser questionada de uma maneira mais franca, mais direta. Então, nesse primeiro textinho, primeiro artigo, ele está falando sobre a história da historiografia no Brasil, né? Sobre o José Honório Rodrigues. Que, no caso, né? Enfim, sem entrar no mérito se era bom, se era ruim e tal, mas ele se ocupava muito em fazer um catálogo, né, de autores e obras. Aí diz o Manuel, na pesquisa histórica no Brasil de 1952, era definida como a descoberta cuidadosa, exaustiva e diligente de novos fatos históricos, a busca crítica da documentação que prove a existência dos mesmos, permita sua incorporação ao escrito histórico ou a revisão e interpretação nova da história. Bom, então, essa busca por mais fatos, por mais documentos, por mais histórias, né, que vão acabar se tornando documentos, ser uma problematização maior, como depois, já nessa época da virada linguística e tal, quando a história passa a ser um problema, vai acontecer, por exemplo, com a noção, o conceito de operação historiográfica do Michel de Certeau. E o Manuel está aqui, deixa eu ver se tem um ano de publicação dos textos, seria muito interessante o ano de publicação original, mas eu acho que não tem é uma limitação aqui dessa publicação que não tem, mas deve ser da década de 90, essa primeira publicação. Então o Manuel está apresentando, né, o Michel de Certeau, está apresentando o Koselleck, está apresentando o Paul Venn, está apresentando o Ricoeur, está apresentando o Hayden White, tudo isso era nada, né? Ninguém tinha noção do que seja isso, né? Hoje avançou muito, né? Está muito avançado, mas na época não tinha. E aí, aqui falando sobre a operação, né, historiográfica, ele pega um trechinho, a operação histórica, né, do Michel de Certeau, pega um trechinho desse texto do Certeau, né, e diz assim, né, diz o Certeau assim: um estudo particular será definido pela relação que estabelece com outros, contemporâneos, com o estado de questão, com as problemáticas exploradas pelo grupo e os pontos estratégicos constituídos por elas, com os postos avançados e as distâncias assim determinadas ou tornadas pertinentes em relação a uma pesquisa em curso. Cada resultado individual inscreve-se num conjunto cujos elementos dependem estreitamente um dos outros, cuja combinação dinâmica forma no momento dado a história. Então, essa problematização toda do lugar, né, onde se faz a história, os vínculos institucionais,
né, o momento vivido pelo historiador, o contexto que ele está, né, com que ele está dialogando, toda uma, não é só, por exemplo, pegar a obra, né, da pessoa, né, o livro, né, e fazer uma interpretação, uma hermenêutica. É pegar tudo as relações, tudo que é como se fosse uma leitura densa, né, uma leitura bem densa mesmo, de tudo ali que permeou aquela vida, aquela existência, para você ver as relações de força existentes e poder colocar melhor. Por exemplo, pouco tempo atrás eu li uma tese sobre o fim ou a morte, né? É a morte do homem cordial. Um rapaz tentando revisar a memória do Sérgio Buarque de Holanda. Então vai tá, né? Entra em contato com uma quantidade tão grande de documentos para poder revisar essa memória que não se limita a pegar os livros, os clássicos do Sérgio Buarque e ficar fazendo uma interpretação qualquer. Logo, né, a operação histórica, né, a operação historiadora, historiográfica do Sertor, é essa coisa de você, né, problematizar dessa maneira e não fazer um catálogo, trazer mais coisas e tal. Essa catalogação, esse trazer fatos novos é interessante por um acúmulo, né, para você ter material para poder trabalhar. Mas não é o fim passa a ser outro. É fazer a crítica mesmo da memória disciplinar, da história enquanto disciplina. Essa é uma parte, né? E depois acho que essa noção que o Piero coloca aí de cultura histórica já é uma coisa um pouco mais ampla, né? É o que eu estava falando no começo aqui, mas a gente, né, retoma um pouquinho depois, é uma coisa um pouquinho mais ampla. E aí ele vai falando sobre tudo isso, né, sobre o Linguistic Turner, vai falando sobre todos esses autores que ele está trazendo, Pierre Nora, enfim, o Christophe Pomian, acho que ele é polonês, sei lá, mas é interessante falar dos semióforos, é um cara muito louco, né? A Manuel traz esse cara também, e traz uns caras muito interessantes para fazer esse debate historiográfico. Ele coloca o nome da... Na verdade, o Manuel coloca o nome da HGB na roda, né? Ele, depois da professora Lúcia Guimarães, também Pascoal Guimarães, que também é da UERJ, né? Que vão colocar o HGB, toda a problematização, que para mim pode avançar muito, né, em vários sentidos, né? Enfim, mas deixa isso para lá. Mas isso foi uma novidade e algo, acho que, fundamental para ver essas questões todas da escrita da história no Brasil. E aí diz o Manuel, no fim desse artigo, né, quem sabe o refletir sobre sua própria história ajude nossa disciplina a enfrentar as angústias decorrentes do reconhecimento de sua forte dimensão narcisística e com isso possa contribuir para que ela se reconheça como plenamente adulta. Então o historiador, ele é tão certo, né, tão ciente da verdade, né, ele é um cara que está ali atento ao documento, né? Ele é alguém que vai pronunciar a verdade sobre alguma coisa, ele não é um artista, não é um escritor, um romancista, né? A história, como toda essa ciência antiga, não tem essa pretensão, né, de legitimação como as ciências que vão surgindo no século XIX, apesar da historiografia moderna ser do século XIX também, mas a história seria muito antiga, então toda essa uma certa, vamos dizer assim, uma certa arrogância, vamos dizer, talvez, né, do historiador, né, de estar dentro dessa disciplina velha e já com os métodos consolidados e tal. O que o Manuel quer dizer, né, colocando aqui, né, é que não tem nada de método consolidado, esses métodos têm que ficar sendo revistos. E, na verdade, o historiador, ele tem essa coisa muito narcisística, né, de ver muito a si próprio como centro, né, do mundo, do universo, e se vendo como centro, como muito grande, na verdade não vê o quão pequeno é. Né? Essa coisa, aí em aulas ele falava, né, do Freud e tudo mais, trazia Thomas Mann, trazia um monte de cara assim, muito legal, né, que geralmente não é usual entre os historiadores trazerem essas coisas, né? De novo ele fala que no artigo sequente usos da história, né, refletindo sobre identidade e sentido, tinha que ter uma linha do tempo aqui, marcação de tempo, né, de anos publicados. Já também aqui um historiador falando que sente essa falta de uma coisa mais marcada para entender, né? Mas ele fala de novo, reconheço não ser esse esforço de repensar a história, né, simples, uma vez que implica em repensar os fortes traços narcísicos que marcaram a constituição da disciplina
E a tarefa de quebrar o espelho implica em doloroso repensar dos rumos do nosso ofício. Bom, e aí ele vai trazendo o Koselleck, falando como a história como um singular coletivo, já não é mais aquele sentido, vamos dizer assim, único, ou a história como repetição da história mestra da vida, da história antiga. São uma série de histórias, né, um singular plural, uma série de histórias que se reúnem dentro de um determinado sentido histórico que reúne esses vários fatos, né, é o que o Koselleck vai chamar de história em si. E essa história em si acabam criando narrativas concorrentes. Né? Você não tem aquele caso lá quando Roma conquistou Cartago, né, e tal. Aí o Aníbal, se eu não me engano, né, Aníbal africano, falando pro Plutarco, se eu não me engano é isso. Desculpa, tem até um outro coisa que eu gravei sobre isso, pelo Mobigliano, né, que ele traz essa história de novo. Aí fala, nossa, é como se eu olhasse a história, né, num horizonte de expectativa muito maior, né, como se nunca tivesse visto isso. Quando Roma conquista Cartago, abre um horizonte de expectativa gigantesco. É como se aquela história que seria circular, mas não que a história seja circular ou tenha sido alguma vez, mas é como se ela entrasse numa ilusão de linha reta, né, numa ilusão de um progresso infinito, de tantos campos que existiam ali pela frente. Então você não tem mais a conquista de Roma, esses fatos exemplares. Tem uma série de narrativas e narrativas concorrentes. Né, histórias em si que reúnem essas séries diferentes de ponto de vista. Né? Aí você acaba dando até razão ao Nietzsche, né, falando sobre a Revolução Francesa, né, que não existem fatos, mas interpretações. Mas isso é meio que uma marca da historiografia, da história, da cultura moderna. Não é uma questão de relativismo, nem de pós-modernismo e tal, mas sempre umas narrativas concorrentes. Então, aí fechando, né, ele está falando sobre os usos da história e tal, ao Jan Assmann também, sobre aquela coisa do Moisés, a cultura letrada, né, como ele foge do Egito, né, aquela cultura visual, e aí acaba fugindo para as letras para poder sair da idolatria, ou sair daquele tipo de cultura que era a cultura egípcia. Esse é o Jan Assmann, né? Então você acaba sendo refém dessa cultura livresca, né, erudita e tal. Até que ponto, quando eu falo vendo a história, né, com esse artigo dele aqui, vendo a história, é exatamente você tenta também fugir um pouco, sempre fugir da hermenêutica, fugir da questão só textual e poder ver a história numa outra dinâmica, né, diferente, né, dessa coisa quase que de mosteiro, né, arquivo, gabinete, né, biblioteca, né, vai para a biblioteca, o livro publicado e tal. É o historiador que viaja, é o historiador que conversa, né, que dá aula, né, conversa, dá aula, viaja, dá aula, lê, né, mas lê diletantemente, né. A ideia né, enfim, do Manuel acho que é bem essa, né? Um historiador diletante, né? Não sei até que ponto parecido com Felipe Ariès, né? Porque Felipe Ariès é diletante porque está fora de determinados vínculos institucionais. Mas o Manuel, apesar de ter vínculos institucionais, ele faz uma história fora, bem diletante em relação ao que se faz dentro das instituições às quais ele pertence. Acho que é por aí. Né? Então ele vai falar aqui, né, vamos lá, profundamente marcados pela cultura do inventário, lembra que o José Honório Rodrigues, né, própria de uma situação histórica em que o tempo é percebido de forma cada vez mais acelerada, ameaçando-nos seriamente com a possibilidade de perda da lembrança, tendemos a confundir esses repertórios minuciosos com a própria historiografia. Isso ele está falando por quê? Porque o tempo histórico acelerado, uma busca por memória muito grande para poder catalogar, né, tudo o que aconteceu, e acho que essa catalogação é a própria historiografia. Então tem um certo deslocamento em relação ao que o José Honório fez, mas acho que está mais ou menos dentro da mesma, né, problemática. Na demarque diversa, que partindo dos inventários possa colocá-los sob o crivo da reflexão histórica, os textos de história deixam de ser meros pretextos para se constituírem núcleo central
da investigação historiográfica. Então, os textos de história passam a ser fontes primárias. Olha, acho que essa é uma inversão, né, muito significativa. E nessa o professor está tentando, né, repensar a história com prática pedagógica, escolar, universitária, né? E até tem um trecho aqui que parece Walter Benjamin, né? Uma escrita que se impõe tende a silenciar sobre o percurso que a levou à vitória, que aparece ao final como decorrência natural. Perde-se dessa forma sua ancoragem no mundo. Essa coisa da história dos vencedores. Então, é isso, né? Você tem que pegar e né, e não ver algo como nessa evolução da disciplina como algo natural, né? Então a própria disciplina é produtora de memória. A disciplina histórica também produz a sua memória disciplinar. Até aí está dentro do que o Piero Ottoni fala sobre, né, cultura histórica vinculada à noção de memória disciplinar. Eu acho que é um pouquinho além. E aí para mim que começa a parte mais interessante, que eu acho mais interessante, que é quando ele vai falar sobre o antiquariado, né? Até o texto que eu escrevi lá atrás publicado é sobre essa questão toda do antiquariado, né, do amadorismo, né, do diletantismo. Como alguém, né, chamado, dito mestre do rigor, está dentro de um contexto desse de, às vezes, valorizar mais o visto visual, né, as artes, né, a literatura como forma de produção de imagens, né, as artes, a literatura, as viagens, né, esse modo mais diletante amador de ser, do que propriamente o que seria o rigor, né, ou uma postura historiográfica do historiador, uma postura mais tradicional do historiador. Eu acho que a questão do Manuel é por aí, né? O antiquariado, qual é a relação? O antiquariado é a escrita da história. Ele está viajando, né? Está sempre viajando, nessa está conversando com outras pessoas, conhecendo outras culturas. Está aí o Homero, né? O primeiro, né, historiador, daquele livro do o Espelho de Heródoto, desculpa, não é Homero, Heródoto, né? O Espelho de Heródoto é do Hartog, né? François Hartog, do Hartog. E aí, exatamente, você está viajando, você está conhecendo, você está tendo contato com outra cultura, com essas coisas todas que ele traz, né? Ele traz porque está nesse processo de viagem, esse processo de conversa. Às vezes pega livros, né? A bibliofilia é isso, né? Você pega livros, né, que as pessoas acreditam que são livros inúteis, coisas que não servem para nada e tal. Você, tu tá super, né, conectado com vários tipos, várias formas de produção, vários questionamentos diferentes. Você busca esses livrinhos e vê como eles vão se encaixando dentro de um processo, né, de reflexão que faz parte do seu percurso intelectual. Então, Manuel, acho que nessas viagens ele foi trazendo tudo isso, e aí que eu acho que a cultura histórica vai além. Por exemplo, aí nesse texto do antiquariado ele vai trazer o Lessing, né, que ele fala um texto proibido entre historiadores. É um texto que, porra, quem é que vai ler? Ele bota como epígrafe do texto um trecho do Morte em Veneza, né, do Thomas Mann. Que seria, né, era mais belo do que se poderia dizer. E a Achenbach sentiu dolorosamente, como já o sentira tantas, que se a palavra mal pode enaltecer, a beleza sensível é inteiramente incapaz de reproduzi-la. Então a palavra mal pode, né, enaltecer, elogiar a beleza sensível, quanto mais reproduzi-la. Então ele está vendo, né, está viajando, está vendo essa coisa toda. Então, como a partir dessa coisa tão limitada da escrita, você vai conseguir dar conta, né, do belo, enfim, né, dessa coisa, né, que a gente está vivendo, né, como a escrita às vezes pode reduzir, diminuir, dificultar, como a escrita não é uma coisa simples, né, não é você olhar documentos e reproduzir documentos, olhar textos e tal, enfim, né, aquela coisa, né, cita 5, 6 autores, fala de um tema comum, bababá, expõe mais ou menos, pum, você tem um artigo acadêmico, tal, aquela coisa, né, que é bem comum, né? Não é, a escrita não é uma coisa assim tão natural, tão fácil. Então aí ele pega o Lessing, vai falar sobre essa questão da sensibilidade mesmo artística,
né? A parte do Lessing, do Diderot, né? Da querela dos antigos e dos modernos, como essa querela entre os antigos e os modernos acabaram colocando, né, esse modo de ser antigo, né, que seria do colecionismo, como algo antiquado, né, porque é diletante, é amador. Então a pessoa está viajando, está colecionando livro, ele não está pegando um livro porque tem que fazer uma reflexão sobre determinado tema X da história. Você já leu fulano, beltrano, ciclano e tal, tal, tal. Não, ele está pegando um livro aleatório sobre história da arte, dane-se, né? Por quê? Porque eu quero ler, porque eu acho maneiro, acho bonito. Isso pode servir para minha... Pro que eu estou fazendo, né? Eu acho que vai por aí. Então, pô, aí pega o Walter Scott para poder trazer uma figura, uma imagem de colecionador, de antiquário, e ele começa a repetir toda a questão do olhar, né? Que é a questão do Hartog, que, né, foi o orientador dele lá, tem essa coisa toda do olhar, da autópsia, né? A autópsia, o olhar do historiador, como isso, né, tá dentro de um contexto muito interessante. A questão da história erudita, nossa, isso aqui, eu escrevi nesse artigo sobre isso, né? E tem tanto tempo que eu fico pensando como eu poderia ter ou escrito mais ou escrito melhor. Mas ele vai ler o Wickman, vai ler o Laocoonte, vai ler tudo isso, né? Agora, sobre a questão do olhar, e como esse olhar, né, essa educação do olhar, essa educação dos sentidos, é importante para a formação, aí que eu falo de uma cultura histórica. Aí vai pegar, como é que é o nome da Madame de Staël, ela viajando lá por Roma, né, Corine viajando por Roma, e exatamente olhar as ruínas, né, do passado e tal, ver aquele passado vivo. É como isso também sugere, como isso provoca a imaginação. Então, né, você ter essa formação fora dessas grades disciplinares é uma forma de você provocar a sua imaginação. E aí, no caso, fazer uma pesquisa e fazer uma escrita muito mais inventiva, muito mais sofisticada e tal, e mais questionadora também, porque está vendo, né, outros parâmetros, dentro de outros parâmetros, né, fora do arquivo do gabinete, né, e da biblioteca. Então, fora do suposto sentido desse progresso teleológico da história, rumo à sua cientificização, como se isso tivesse resolvido o problema da história. Isso, na verdade, não resolve o problema da história. Então, é por aí, né? A sociedade, aí vai pegar de novo o IHGB, a Sociedade dos Antiquários do Norte. Os Antiquários do Norte, com essa coisa antiga de pegar vestígios do passado, que teriam, né, vikings, aí, pessoas lá da Suécia, da Dinamarca, da Noruega, habitado o Brasil antes, né, das descobertas, e o povo brasileiro de alguma maneira ser descendente desse pessoal nórdico. Depois o pessoal vai lá na Bahia, na cidadezinha da Bahia, vê que não tem nada a ver. Mas até então você tinha correspondência entre o pessoal do IHGB e o pessoal da Sociedade dos Antiquários do Norte. Qual é o povo, qual a configuração do povo brasileiro, né? Isso, né, vai ser, né, e as cartas, as viagens, tanto isso como o Martius também, que o Manuel vai recuperar aqui no artigo seguinte, na História e Natureza em Von Martius, esquadrinhando o Brasil para construir a nação. Esse esquadrinhar a história antiquíssima, né, muito antiga, como fez os Antiquários do Norte, ou tentar ver, né, os resquícios de uma história mais antiga através dos indígenas, né, dos africanos, dos portugueses e tal, aquela coisa do Martius, toda essa coisa do... Qual é tentar traçar a característica desse povo, né, desse interior, dessa coisa brasileira, né, feita aí pelos gringos junto com os brasileiros que estão aqui na época. Isso tem uma coisa também muito Euclides da Cunha, né, que vai ser um avanço Euclides da Cunha, no caso, em relação a esse povo aqui depois, né? Mas o Euclides também aí, às vezes está um pouco fora, né, porque o Euclides não é historiador, o Euclides não é literato, o Euclides não é sociólogo, o Euclides é o quê? Né, ninguém sabe dizer.
E às vezes o Euclides fica um pouco fora do contexto, né? Dentro dessas grades disciplinares. Bom, aí o von Martius vai ver a natureza, né? Vendo a natureza, ó, a questão do olhar, vendo a natureza para poder escrever a história. Então, e aí, porra, muito louco, né? Você pegar e ler, né? Esses relatos de viagem do von Martius. Tá lendo lá o Lessing, a Madame de Staël, sei lá mais quem, sobre os antiquários e tal. Do nada ele tá lendo aqui o von Martius, uma leitura bem diferente. Como você vai ver a natureza para escrever a história. Aí fala o seguinte, né? O exercício de uma tal escrita não era de forma alguma estranho ao texto de von Martius. As inúmeras descrições dos cenários da natureza tropical, que integram seu livro sobre a viagem ao Brasil, convidam o leitor a uma atitude de participação no cenário que está sendo descrito, ora evocando sentimentos de êxtase e contemplação, ora de estranhamento e medo. Então, é um lugar, na verdade, que a natureza predomina, né? Então, se a natureza predomina, não tem história, né? Os índios, como não tem palavras para poder designar um tipo de história, né? Como a história que o von Martius pretendia fazer, e como os contatos dele também não eram com nenhuma nação chamada civilizada, eles não poderiam ter história, de certa maneira integravam um quadro da natureza. E aí ele passa, né, como um literato mesmo, passa essa vivência, essa experiência, né, de um viver na natureza, né, fora dos documentos históricos, dos monumentos da cultura e tal, e o Brasil teria que estar buscando essa história mais parecida, né, como contada pela Europa e tal. Ou seja, tem ainda um eurocentrismo aí muito grande, né, mas ao mesmo tempo que traz uma visão do Brasil, da população, do povo, né, que integra, sei lá, enfim. Aí que eu penso no Alencar falando que não é Brasil, o Brasil foi construindo, que não sei o que, século XX e tal, enfim, do Brasil, da terra aqui, enfim, né, muito diferente, muito mais aberta, né, do que é hoje, vamos dizer. Capítulo 5, entre amadorismo e profissionalismo, as tensões na prática histórica do século XIX. A mesma coisa, você tem o Instituto do Guizot, que quer fazer uma história científica. Você tem outro Instituto Histórico que quer fazer uma história mais erudita, uma história mais vinculada, né, ao antiquariado. Quem vence a história é o pessoal da história científica. Aí ele pega para estudar numiástica, estudar diplomática e tal, várias coisas que esses antiquários ainda no século XIX, ainda após Revolução Francesa, tentam usar, que seria uma história amadora, ou acabou sendo amadora porque perdeu, porque após a Revolução Francesa, né, você está com uma monarquia, né, você tem essa dificuldade. A Revolução Francesa teria acabado, né, com a monarquia, né, pelo menos com o absolutismo, e aí dentro da monarquia, né, você tem que escrever essa história desse país que acabou com o reinado despótico, né, vamos dizer assim, o absolutista. E como você vai reescrever a história da França depois da Revolução Francesa? Você tem que, né, novos parâmetros e tal. Então o que venceu foi a história científica, né? Isso que ele quis mostrar aqui, os diferentes modos de encarar a história, tanto dos cientistas quanto dos amadores, não colocando uma subordinação, né? O amador como pior, o profissional como melhor. O profissional foi melhor porque venceu a história, porque tinha ali ferramentas para poder trazer o sentido que aquele momento precisava, né? E aí esse grande texto, né, vendo o passado, representação escrita da história, ele vai retomar todos esses temas da memória, esses temas do antiquariado, né, de fazer a história com o que é visto, né, a questão dos museus, daquele texto que não foi publicado aqui, que ele fala sobre essa questão dos museus, do sentido, né, o escrito é a imagem, quando ele vai falar do Jan Eisman, né, o Moisés como é que é o nome do livro do Jan Eisman? O Preço do Monoteísmo, que a Contraponto publicou, não tem muito tempo que eles traduziram agora para o português, O Preço do Monoteísmo.
É uma releitura que o Jan Assman faz do ensaio do Freud, Moisés e Monoteísmo. Enfim, eu lembro do Manuel falando disso aí, falando sobre a questão do luto e não sei o que e tudo mais. Um leitor do Freud, né? E na época eu não tinha, né, noção. Então você me produzir o passado como visibilidade, né, cultura antiquária e colecionismo. Tá vendo aí como você vai fazer esse passado vir à luz? Eu só lembro, sei lá, eu de novo tô falando desse vídeo, se bobear, eu vou colocar aqui no fim como um link, né, o Bergson. Fala do Bombigliano, que eu disse, né? Fala do Bergson também. A questão de trazer à luz, né? Revelar, né? Essa fotografia que já está tirada. Ela já existe, né? Já foi tirada. Falta você revelar a foto. Né? A questão toda da matéria e memória. Então, todas essas coisas consideradas inúteis que o antiquário traz, ele traz indícios, marcas. Isso lembra até do Ginsburg, né? Os indícios para poder você reconstruir o passado, né? E aí você reconstrói o passado de uma maneira sempre artística. O Paul Ricoeur, eu vou colocar esse vídeo que eu também falo do Paul Ricoeur, tá tudo junto, também um artigo que eu publiquei, né, que eu tava falando dele. O Paul Ricoeur vai falar que toda a historiografia, você tem um acesso vicário ao passado, né, uma representância historiadora. Você não consegue acessar o passado enquanto tal, ou seja, não deixa de ser uma crença um pouco positivista do Ricoeur, de acreditar que existe um passado enquanto tal. Essa maneira vicária, parece que você sempre tem uma perda em relação ao que foi, ao que realmente de fato foi. Mas se você for pensar que a história é ética, mas também ela é estética, né, como ela é vista, como ela faz ver, né, você pode ter um ganho, né, não uma perda. Aqui interessa o Manuel falando sobre o Walter Scott, né? Olhar o passado e interessar-se por ele, sem o sentido do presente, parece significar a atividade do diletante, daquele que tem na atividade intelectual apenas o remédio para o ócio. E é o que eu estou falando o tempo todo, né? A caracterização do Manuel como esse viajante, como esse diletante, parece que ele está, na verdade, né, usando a atividade intelectual como remédio para o ócio, né? Mas, pelo contrário, foi um historiador bem rigoroso e tal, né, com todos esses problemas, essas dicotomias, essas aporias. Não é problema de ser problemático, né? Essas coisas que, vamos dizer assim, tá numa coisa que a gente não está tão acostumado. Vou pegar um outro trecho aqui, né? Se antiquários e historiadores modernos temos no passado um espaço privilegiado para nossas reflexões, não se trata certamente de um mesmo passado, nem mesmo de uma mesma forma de compreender as relações desse passado com o presente. São exatamente nesse sentido as perguntas e interesses dirigidas ao passado, no esforço de interrogá-lo a partir de experiências históricas que fundaram a possibilidade da tradição, recortando desse passado as respostas adequadas para nossas perguntas. Isso aqui é muito parecido com aquela coisa do Croce, né? Toda a história do presente, história contemporânea, mas não é bem isso, né? O Manuel parece um moderno antiquário, né? Isso que está lá no meu texto, né? Parece um moderno antiquário. Então você tem a sua pergunta, acho que é por aí, você tem a sua pergunta, o seu questionamento, você acha o seu meio, né? O meio adequado, não precisa ser um meio rígido, né? De determinada cientificidade. Como o Felipe Ariès, né? O historiador diletante, conseguiu achar os meios para poder responder as perguntas que lhe interessavam, né? Você também, como historiador, não necessariamente, né? Enfim, Sérgio Buarque era advogado e tal, isso já é uma outra discussão, né? De ter ou não a questão da profissionalização e tal, né? Isso já é uma discussão bem, porque o buraco é muito mais embaixo. Mas você ter ferramentais, né, que não necessariamente são dessa história científica do século XIX, que teria vencido a parada, vencido as coisas, né? Aí ele caracterizando o antiquário, né? O antiquário torna o passado em presença materializada nos objetos que o circundam. Aí já o antípoda, o historiador. O segundo, o historiador, torna o passado distante e objeto de uma reflexão científica, cognoscível apenas por esse procedimento intelectual, capaz de apreender este passado como processo, como um vir a ser do presente. Então, o antiquário, no caso, né, em vez de se colocar o passado naquela distância, né,
Aí você explica o sentido daquilo, né? Que tem uma relação, ou teria uma relação com o presente. Né? O antiquário traz esse passado, né, numa presença material. E se você pensar, né, na arte, na literatura, com blocos de sensação, vamos falar aí como Deleuze e Guattari define, né, a arte e a literatura, blocos de sensação, você pode também ter a escrita da história como uma escrita literária em muitos sentidos. Aí vem um problema do Hayden White, né, que é um outro problema, mas essa escrita literária, a narrativa histórica como uma forma de se fazer, né, uma forma também literária, né, de escrita, é que o passado enquanto tal está morto, né, o vídeo aí o Riquet, ela pode trazer essa presença quase material, como um bloco de sensações para retomar, fazer reviver esse passado, e não precisa, né, explicar um sentido, dando uma teleologia, dando uma explicação filosófica, qualquer das filosofias da história do século XIX. Acho que isso é muito o que o Gumbrecht tenta também, né? Aquele livro dele sobre a atmosfera, né? Produção de presença, mas tem outro que é a atmosfera, que eu esqueci, tem um termo em alemão, também editado pela Contraponto, que é muito interessante, é você trazer essa ambiência diferente, né? A partir de uma certa escrita. O Gumbrecht faz isso, realmente pequenos blocos de sensação muito interessantes nesse texto, nesse livrinho dele, vários textos curtos que fogem muito dessa narrativa tradicional acadêmica e tal, né? E aí tem os museus, o papel dos museus e tal. Manuel fala do papel dos museus, como você vai colocar, né, a vitória dos modernos sobre a erudição antiga e tal, né? Como pensar o papel dos museus hoje e tal, né? O papel da cidade, né? A cidade como um lugar, né, que pode contar uma história, né? A cidade não conta por si, mas pode até contar, mas só em partes, né? E o último texto sobre, né, Memórias do Holocausto e Reescrita da História. Ele vai falar sobre, né, uma exposição que ele viu. Olha, cara, eu li, né, enfim, tá aqui, tá marcado, mas eu tinha cismado que, eu não sei, acho que o texto que não publicaram era outro, mas talvez tenha sido esse mesmo. Agora só revendo, já no fim aqui, enfim, do percurso do Manuel, ele está trabalhando com as questões da memória mesmo. Vai se aprofundando nessas questões da memória, o Huysen, a questão da memória vinculada à produção museal, dos museus e tal, né? Já está falando dos regimes de historicidade do Hartog, já é uma outra época, uma outra fase, né, do Hartog. Ele pega um livro aqui de um rapaz chamado Christophe Prochasson, sei lá de onde que esse cara é. Parece que é francês, porque o livro, pelo menos aqui o título está em francês, no Império das Emoções. Então essas imagens, esses museus, essa memória, né, como produtora de emoções, né? Então a história como um lugar do sensível, não tanto só do intelecto, não, se for do intelecto sensível. E a questão ética e tal, enfim, ou seja, ele está falando tudo isso aí, mas também tem toda uma questão da ética do historiador, do rigor do historiador, que ele não perde, apesar de fugir bastante de quase o historiador da arte, aí, né, em alguns pontos e tal, o historiador da literatura, alguém que fala sobre a literatura e tal, apesar de estar muito dentro do contexto todo da historiografia mais tradicional. Então são as aporias, né, são essas coisas interessantes que fazem o Manuel ser um autor, né, bem legal, bem bacana. O pessoal gosta muito do Walter Benjamin, né, que tem só ensaios, né, praticamente. Tem aqueles livros dele lá mais antigos, que depois ele abandona e fica escrevendo ensaios. Tá aqui os livros de ensaios poderão ser estudados com mais cuidado. Não muito diferente do que o pessoal faz aqui no Brasil com o Walter Benjamin. Acho que é por aí. Apresentei até da maneira, né, capítulo por capítulo, uns passando mais rápido, outros parando um pouquinho mais. Mas apresentei, né, tentei explicar o quadro geral, né, acho que é por aí. Enfim, é isso, né? Meu canal também não sai muito de nicho, né? Mas é um livro que poderia muito sair do nicho e ter uma discussão mais ampla, assim, né? Com certeza, interlocuções, né, com outras áreas e tudo mais, fazer mediações, apesar da história da historiografia, né? A teoria da história ter evoluído bastante. É isso aí, um abraço.